Oi, bem-vindas e bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal da Tech Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é um podcast sobre como reprogramar a economia para que ela não fique só nas mãos dos ricos e poderosos, mas sirva a todas as pessoas do planeta. Eu estou gastando muito mais no supermercado hoje do que antes da pandemia, porque eu estou cozinhando em casa, fazendo comida em casa, né? Então, assim, como eu, muitas pessoas, né? Os supermercados estão faturando muito mais. E pagando nada de impostos aqui, né? E aí sobra para quem? Sobra para o consumidor. Nesse episódio do É da Sua Conta, as manobras tributárias do Carrefour e Pão de Açúcar desvendadas pelo livro Donos do Mercado. Nessa pandemia, um dos poucos lugares que a maioria de nós que fazemos distanciamento social frequenta é o supermercado. Com certeza, Grazi. Eu só saio de casa uma vez por semana e para ir ao supermercado. E como eu tenho gastado mais no supermercado esses tempos, eu acho que também é ali onde eu estou pagando mais impostos sobre o consumo. E a gente também imagina que os supermercados estão tendo lucros extraordinários nesse cenário. E se eles estão tendo mais lucros, significa que também estão contribuindo mais com impostos para superar a crise, certo? Não, essas redes de supermercados são multinacionais com operações que passam por paraísos ou abrigos fiscais e realizam uma série de manobras para tirar seus lucros dos países onde operam e não pagar tributos. Donos do Mercado é um livro-reportagem que revela os detalhes dos abusos cometidos por Carrefour e Pão de Açúcar, junto a fornecedores, ao fisco, à Receita Federal, à Justiça e a nós, consumidores. Escrito por 2 jornalistas do site O Joio e o Trigo e apresentadores do podcast Prato Cheio, o livro mostra como essas duas redes de supermercados se tornaram monopólios bilionários e poderosos, com lucro agora na operação financeira e não mais nas prateleiras. E deu um trabalhão para os autores João Pérez e Victor Mattioli checarem pilhas de documentos para mostrar no livro como brasileiras e brasileiros estão sendo passados para trás. O Luciano Máximo conversou com o João e com o Victor sobre os principais desafios que tiveram para escrever este livro. Como a pandemia afetou o trabalho de vocês, João? Quando chegou a pandemia, a gente já estava nos finalmente assim, da pesquisa. Mas, de outro lado, acho que também ajudou a gente a observar algumas situações em relação aos supermercados. Porque em todos os lugares do mundo, as pessoas correram para os supermercados, então ficou evidente a desigualdade nos padrões de consumo. Porque enquanto as vendas online direcionadas para as classes altas cresceram absurdamente, de outro lado, também foi enorme o fluxo nas lojas de atacarejo, né? Que são aquelas lojas de atacado para a pessoa física. Elas se transformaram no espaço de compra preferencial das pessoas de classe baixa. Também foi um espaço preferencial de transmissão do coronavírus e, ao mesmo tempo, é um retrato da consolidação de um sistema alimentar muito problemático, porque o que você encontra nessas lojas de atacarejo é alimento ultraprocessado, né? O que a gente chama de comida porcaria. Então, para a gente, a pandemia ajudou muito a entender o tamanho desse problema. Quais foram os desafios em termos de transparência para obter informações, Vitor? Essas empresas têm assessorias de comunicação bem estruturadas e elas não nos ajudaram nesse processo. Então a gente teve que buscar as informações muito usando métodos próprios. Primeiro, e esse acho que é um aspecto positivo dessa financiarização que a gente fala tanto no livro, dessas redes, talvez o único aspecto positivo, é que as empresas elas precisam prestar contas aos acionistas. E nesses documentos oficiais que eles enviam para os acionistas, eles precisam ser muito transparentes, muito sinceros. Nesses documentos eles citam quais são os principais processos que eles estão sofrendo, as principais dívidas, principais fatores de risco do negócio. Dá para ter uma boa noção de como a empresa se estrutura. O segundo método que a gente usou foi entrevistando pessoas, né? Desde pessoas que trabalharam nessas empresas e que entendem como o negócio funciona, ou pessoas que ainda trabalham nessas empresas, né? Até agentes externos, como os fornecedores. Inclusive, muitas dessas pessoas tiveram que falar em off, ou seja, preferiram não se identificar porque tinham um receio de uma certa retaliação por parte das empresas. E o último método, acho que talvez o mais importante para a gente, foi olhar
para os momentos onde as empresas entravam em choque com o Estado. A gente conseguiu acessar muitos dos processos, por exemplo, trabalhistas, tributários, administrativos até, e isso nos ajudou a entender um pouco melhor quais são os métodos que as empresas usam para aumentar os lucros. E se um consumidor ou uma consumidora resolvesse buscar informações sobre essas empresas, isso seria fácil ou complicado? Com certeza, uma pessoa que quisesse saber mais sobre essa empresa teria dificuldade. É realmente uma coisa para pessoas muito especializadas. E mesmo para jornalistas, mesmo para pessoas acostumadas a ler esses documentos, ele te leva a muitas pontas. É muito difícil cobrir todos os assuntos que estão ali dentro, então tem uma infinidade de assuntos. Se você olhar, por exemplo, investigações do Panama Papers, são investigações envolvendo dezenas de repórteres, às vezes centenas de repórteres, porque realmente é muito difícil entender esse panorama. Qual foi o critério de divulgação das informações levantadas? Então, o que sempre baseou as nossas decisões foi o interesse público, como o Estado ajudou a consolidar as duas redes. Então, a gente conseguiu algumas informações sobre concentração de mercado, por exemplo, que são muito importantes para entender a lógica de expansão dos supermercados. Pela lei, né, pelo menos em teoria, uma empresa não pode controlar mais de 20% de um mercado. Mas o que a gente viu, na verdade, é que em algumas cidades, tanto Carrefour como o Pão de Açúcar chegavam a dominar, às vezes, mais de 50% de um mercado. E mesmo assim, o CAD autorizava a compra de redes menores, de lojas avulsas, etc. E o argumento que as empresas usavam, muitas vezes, era mais ou menos assim: a gente já tem 50% desse mercado. Então, se a gente comprar essa rede pequena aqui, a gente vai ficar com 52% do mercado, então não faz tanta diferença. E o pior de tudo é que, na maior parte das vezes, o que a gente viu é que o CAD aceita esse tipo de argumento e autoriza a compra, mesmo que isso significasse uma concentração crescente. A gente também tentou focar nas informações que as empresas mais se esforçavam para esconder, como essas taxas abusivas que eles cobram dos fornecedores. A entrevista fica por aqui, mas ao longo do programa, o João Pérez e o Vitor Mattioli voltam para dar mais exemplos de como Carrefour e Pão de Açúcar fazem para enganar a receita e lucrar ainda mais. Para aumentar os lucros, grandes supermercados costumam recorrer a diversos tipos de abusos. Como os autores descrevem no Donos do Mercado, fornecedores precisam pagar altas taxas aos supermercados para poder vender os alimentos que produzem. O Júlio César Benedito, do sítio A Boa Terra, passou por isso. Nós começamos a entregar para Pão de Açúcar em setembro de 2012 e tínhamos um planejamento com eles de fornecimento e o acordo incluía uma taxa financeira de 15%. E depois de alguns meses, essa taxa financeira passou para 18%. Até que em outubro de 2015 foi reavaliada e passaram que a taxa a partir de então deveria ser 21%. Como o volume caiu bastante e o índice de devolução da mercadoria também aumentou, nós resolvemos parar com o Pão de Açúcar, porque nesse momento se tornava inviável esse desconto financeiro, né, que eles chamavam de taxa administrativa financeira. A exploração do trabalho do Júlio não é um caso isolado. O estudo da Oxfam, A Hora de Mudar, revela que em vários países essas redes multinacionais de supermercados estão ficando cada vez mais com os lucros gerados pelos produtos e alimentos. Já trabalhadores e produtores estão ficando com menos lucro. Gustavo Ferroni, coordenador na Oxfam Brasil, conta como funciona. Há cerca de 2 anos, em 2018, a gente fez uma pesquisa e analisamos 12 produtos que são comumente vendidos em supermercados americanos e europeus, os principais, e que saem de países em desenvolvimento. O que a gente constatou é que os supermercados eles têm ficado com uma fatia cada vez maior do valor gerado por esses produtos, enquanto os trabalhadores rurais e os pequenos produtores têm ficado com uma fatia cada vez menor. Em Donos do Mercado, os autores mostram que, se um produto está em oferta no mercado, possivelmente quem banca o desconto é o fornecedor. Para que essas explorações existam e o lucro seja tomado pelos supermercados multinacionais,
o uso de abrigos fiscais é essencial. Sabia que com o novo app Meu Carrefour eu faço compras sem sair de casa e ainda ganho recompensas? Como os pequenos supermercados conseguem competir com Carrefour e Pão de Açúcar quando as grandes redes exploram fornecedores, agricultores e, como se não bastasse, ainda enviam os lucros para paraísos fiscais? Uma das estratégias para o envio de dinheiro para fora do Brasil e dessa forma se livrar dos impostos sobre lucros é comprar serviços prestados por filiais que ficam no exterior a preços muito altos. O nome técnico disso é superfaturamento na importação. É o caso de gastos com informática, como conta o João Pérez. A gente encontrou uma empresa chamada Carrefour Sistemas de Informação, uma empresa sediada na Europa, e para essa empresa, por serviços de manutenção, operação e apoio com relação a um aplicativo de tecnologia, o Carrefour remeteu a ela 160 milhões de reais entre 2016 e 2018, convertendo para dólares desse período aí dá mais ou menos 50 e poucos milhões de dólares. Então, essa foi uma maneira que a gente viu nos documentos financeiros do Carrefour que se remete dinheiro para paraíso fiscal. São brechas da lei que eles aproveitam. Por exemplo, esse de transferência não é proibido por lei fazer essa triangulação. Mas eu entendo que é uma manipulação, sim, de preço, né? Mas os tribunais hoje entendem que não é. Tudo que não é proibido pode fazer. É uma questão jurídica também. Quem explica é Clair Hickman, auditora fiscal aposentada e diretora do Instituto de Justiça Fiscal. O fisco tenta ter alguns controles para essas práticas, como é o caso do preço de transferência entre uma filial e outra, mas segue sendo um desafio. Para o fisco é muito difícil, às vezes, arbitrar ou definir qual é o preço parâmetro, porque a legislação do preço de transferência, ela trabalha no sentido de comparação de preço, mas na prática isso é muito difícil. Como que se vai comparar uma prestação de serviço de consultoria, de assistência técnica, de uma empresa para outra? Não tem como. Elas colocam um valor elevado quando isso é despesa aqui, mandam esse dinheiro para fora pagando supostamente esse serviço, que às vezes nem é prestado. Quando é prestado é superfaturado para reduzir o lucro aqui no Brasil. Então, eles fingem ter custos onde, na verdade, não tem. E com isso, levam seus lucros para locais onde não vão precisar pagar impostos por eles. Pelo app ou pelo site, mais que online é Carrefour. Suíça, Holanda, Singapura, Luxemburgo, até o estado de Delaware nos Estados Unidos. Em todos esses lugares a gente conseguia identificar algumas das empresas de Carrefour e Pão de Açúcar. Países que figuram no topo dos índices corporativo de paraísos fiscais e de sigilo financeiro da Tax Justice Network cediam as subsidiárias do Carrefour e Pão de Açúcar, conta Vitor Mattioli. E a gente começou a observar quais eram as transações financeiras que eram feitas entre esses ramos das empresas, né? As empresas sediadas aqui no Brasil e as empresas sediadas nesses paraísos fiscais. Ao todo, a gente chegou à conclusão de que entre 2016 e 2018, essas empresas brasileiras mandaram para fora do país, para destinos em paraísos fiscais, cerca de 1,5 bilhão de reais, o que, transferindo para a cotação de dólar, daria alguma coisa em torno de 400 ou 450 milhões de dólares. Uou! Isso quer dizer que, em 2 anos, Carrefour e Pão de Açúcar transferiram para fora do país 450 milhões de dólares. Se esse lucro tivesse sido tributado, seriam 108 milhões de dólares para serem investidos em serviços públicos. Então, acho que os autores foram muito felizes que eles usaram uma metáfora, falaram uma árvore, que as empresas são galhos das árvores. E quando o país tributa só um galho, então o lucro vai tudo para aquele país, para aquele galho onde que não tributa renda, ou tributa muito pouco. E a renda não fica no país que gera a riqueza para essa empresa. Então, quem é prejudicado com isso? São os governos locais, a população em geral. Isso aumenta a concentração de renda. E qual o motivo de os países seguirem permitindo estes abusos das multinacionais e não cobrarem os devidos impostos, Clair? Isso é um problema internacional. A gente percebe que hoje os governos são dominados pelo poder econômico. Há uma certa captura do político pelo poder econômico.
E aí isso é uma questão política internacional e precisa ter um organismo internacional para cuidar disso e ter uma política internacional de cooperação. Mas há algo que o Brasil poderia fazer, independente de uma articulação internacional? Tem algumas medidas que o país pode adotar, dificultar as operações com paraísos fiscais, por exemplo. Criar medidas de taxar de forma elevada todas as negociações que são feitas com paraísos fiscais. Os países também poderiam adotar uma tributação corporativa mínima. Essa medida seria a reversão do que ocorreu nos últimos anos, quando cada país foi abaixando individualmente a tributação das empresas. Isso ficou conhecido como corrida para o fundo do poço e se mostrou muito maléfico. Não trouxe benefícios econômicos e ainda trouxe malefícios sociais e ambientais. Agora deveria ter uma corrida para o piso mínimo de impostos corporativos. E as multinacionais se utilizam também de outras manobras para desviar e esconder seus lucros. Uma delas é ter estruturas bastante complexas, opacas, em que as filiais se emaranham e não se sabe quem opera com quem e quem é dono do quê. Não se conhece também quem seriam os beneficiários finais, as pessoas físicas para quem o dinheiro chega no fim, os que têm controle da empresa. Escuta o João Pérez contando pra gente o que encontraram. Olhar o organograma dessas empresas é um exercício super interessante. São organogramas fluidos que mudam o tempo todo. A cada trimestre, a cada semestre, a cada ano você vai encontrar diferenças. Tem um caso, por exemplo, que é bem interessante, assim, da Éxito, que é um braço latino-americano do Casino. Em algum momento ela comprou o Pão de Açúcar, ela comprou uma operação muito maior do que a dela. E quando você olha, você fala, bom, o Casino tem a Éxito foi lá e comprou o Pão de Açúcar. Mas quando você passa a ver os detalhes, e tem pelo menos uns 10 registros empresariais envolvidos, vários deles em paraísos fiscais. Tem Delaware, paraísos fiscais na Europa, Suíça, Luxemburgo, e depois de um tempo a operação contrária é feita. O Pão de Açúcar passa a ser dono da Éxito de novo. Esses organogramas complexos, fusões, incorporações entre filiais são muito utilizadas para esconder quem são as pessoas que lucram, os beneficiários finais. Normalmente milionários, bilionários, trilionários. Essa complexidade serve para enviar lucros da empresa para abrigos fiscais, não pagar imposto onde a atividade econômica de fato acontece e também para realizar outras trapaças. Criada uma empresa, um CNPJ, que logo em seguida recebe um primeiro aporte bilionário de uma empresa do Carrefour localizada num paraíso fiscal, que é a Holanda, Carrefour Netherlands, e logo em seguida recebe um outro aporte bilionário. Então uma empresa que não tinha nenhum funcionário, que não tinha nada, da noite para o dia recebe coisa de 2 ou 3 bilhões de reais para fazer essa compra do atacadão. Era uma empresa muito engraçada, sem telefone, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque a corcula não tinha chão, mas era feita com muito esmero pra garantir a taxação zero. Por que acontece isso, né? Numa compra de uma empresa, você pode usar uma operação chamada amortização do ágio sobre o lucro, que é o seguinte: se você espera ter um lucro com uma determinada empresa, vamos supor que ela valha R$5, e você paga R$8 em cima dela porque você espera ter um lucro de 3 ao longo dos anos. Então, ao longo de vários exercícios de imposto de renda, você vai amortizando esse ágio, essa diferença. Você vai recebendo em créditos tributários federais essa diferença entre o que você pagou e o que ela vale. E o problema é que, para ter direito a isso, precisa ser uma empresa brasileira. Então, o Carrefour da Holanda não poderia receber essa amortização do ágio. E aí é criada a Corcula, ou Corcula, o nosso croata não está muito afiado, e esse CNPJ por onde se faz essa operação, que logo a Receita Federal se dá conta de que é problemática, né? Mais um abuso tributário.
O ágio, nesse caso, é o valor adicional que é pago sobre o valor da empresa comprada, de acordo com a expectativa de lucro futuro. Ocorre que existe a possibilidade de amortização do valor do ágio, isso é, recuperar esse valor adicional pago quando for apurar o lucro real nos anos seguintes. Na prática, isso permite que pague menos imposto de renda pessoa jurídica e menos contribuição sobre o lucro líquido nos anos seguintes. A compra do Atacadão pelo Carrefour foi feita no ano de 2008. No total foram quase 3 bilhões de reais em autuação, mas essa história está rolando até hoje e o Carrefour não desembolsou um centavo desses 3 bilhões de reais aí da multa. A Receita Federal trabalhou bem, identificou a manobra, autuou a empresa, mas no judiciário o processo avança em ritmo de tartaruga. E essa vagareza beneficia mais uma vez essas grandes corporações, segue contando o Victor Mattioli. Essa empresa, se um dia ela precisar pagar esse processo, o que ela já ganhou ao longo desses anos no mercado financeiro, esse dinheiro já foi multiplicado muitas e muitas vezes. E isso cria uma desigualdade brutal em relação ao feirante, em relação ao açougueiro, em relação à padaria, em relação ao mercadinho da esquina. Enquanto as pequenas e médias empresas contribuem com o pagamento de impostos, as grandes corporações não. Isso gera uma concorrência muito desleal. Eu estou gastando muito mais no supermercado hoje do que antes da pandemia, porque eu estou cozinhando em casa, fazendo comida em casa, né? Então, assim, como eu, muitas pessoas, né? Os supermercados estão faturando muito mais. E pagando nada de impostos aqui, né? E aí sobra para quem? Sobra para o consumidor. Acaba aumentando o imposto sobre consumo, como ICMS, PIS, COFINS, que é um imposto que onera todo mundo igual, independentemente da sua condição financeira ou capacidade contributiva. Como bem disse a Clay Hickman, do Instituto de Justiça Fiscal, com preços de alimentos aumentando e as pessoas comprando mais produtos nos supermercados, é ali que consumidores estão pagando mais imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Enquanto isso, Carrefour e Pão de Açúcar estão lucrando como nunca, mas são mestres em manobrar para não pagar impostos, além de possuírem dívidas enormes de ICMS. Durante a apuração, a gente percebeu que o ICMS era um dos mais problemáticos, né? Um imposto que está presente em cada nota fiscal que é emitida num supermercado. Ela, inclusive, vem sinalizada lá. Por ser um tributo estadual, os supermercados têm que usar um sistema de compensação, porque os produtos saem de um estado e vão para outro. É uma burocracia que gera bastante confusão e gera muita fraude. É por isso que o ICMS é o imposto que é responsável pela maior parte das autuações que as duas grandes redes receberam da Receita Federal. O Grupo Pão de Açúcar tinha até o final de 2019 7,3 bilhões de reais, exatamente com B, bilhões de reais, em multas de ICMS, e o Carrefour tinha 3,7 bilhões. Então, se você juntar tudo, isso dá mais ou menos 11 bilhões de reais só relativos a esse imposto em autuações que as duas redes tinham. Para a gente trazer isso um pouco para a realidade, esses 11 bilhões de reais daria para, por exemplo, manter os orçamentos das 3 maiores universidades paulistas, né, que são a USP, a Unesp e a Unicamp, durante todo o ano de 2019, e ainda sobraria mais ou menos uns 50 milhões de reais. O Carrefour e o Pão de Açúcar descobriram que podiam ganhar mais dinheiro com os atacarejos, mercados sem luxo e de preços baixos, como o Atacadão e o Açaí. Dos 11 milhões de dólares que o Carrefour lucrou no Brasil em 2019, quase 8 milhões vieram das lojas de atacarejo, mostra o livro Donos do Mercado. Mas a maneira mais fácil ainda que os supermercados encontraram de lucrar é emitindo cartão de crédito. E o nosso colunista, o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network, comenta os males da financiarização no setor de alimentação. O setor financeiro está a entrar em todas as partes da indústria alimentar, desde agricultores a processadores, distribuidores, transportadores, retalhistas.
todas as partes do sector da agricultura e comida. Tomemos o que se chama private equity. Na minha opinião, uma das partes mais perigosas do sector financeiro. O private equity é um sector que originou nos Estados Unidos nos anos mais ou menos 70. E o que estas pessoas muito ricas fazem é comprar empresas em toda a economia, desde agricultura, turismo, construção, peças de aviões, qualquer coisa em que se faça bom dinheiro. Por exemplo, uma empresa de agricultura que possui talvez 100 fazendas que estão a vender soja, ou galinhas ou alguma coisa. Private equity vai comprar esta companhia que tem estas 100 fazendas e olhar para todos os intervenientes dessa empresa. E depois vão extrair dinheiro de todos estes stakeholders, estes intervenientes, um por um. Por exemplo, um conjunto de partes interessadas desta companhia são naturalmente os trabalhadores. O private equity, depois de comprar esta empresa, vão pagar salários mais baixos, vão invadir o pote de pensões, vão liberar muito dinheiro destas pessoas que vão sofrer. E esta companhia agora vai pagar esse dinheiro diretamente aos ricos proprietários do private equity. Outro conjunto de partes interessantes desta companhia é a administração fiscal, os impostos. Então, os donos do private equity decidem que esta empresa agrícola está a pagar demasiado em impostos. Então, eles vão criar uma estrutura numa paraíso fiscal, tax havens. E esta estrutura vai ajudar a reduzir os impostos. Então, talvez vão reduzir os impostos para zero. Então, tem outros interessados nesta companhia. Por exemplo, outro grupo são os consumidores. Esta empresa talvez está a ser demasiado gentil com os consumidores. Então, os proprietários do private equity vão comprar todos os concorrentes dessa empresa no mercado local e vão construir um monopólio e começar a, por exemplo, aumentar os preços. Vão liberar mais dinheiro, vão pagar este dinheiro para os proprietários. Ou talvez esta empresa ainda não contraiu dívidas suficientes. Assim, conseguem que a empresa agrícola contraia um empréstimo de, não sei, 100 milhões de dólares, por exemplo, e depois, em vez de investir estes 100 milhões de dólares em nova maquinaria agrícola, por exemplo, vão pagar todos estes 100 milhões de dólares aos ricos proprietários de private equity. Então, estas fazendas vão ter que pagar os juros deste empréstimo e as condições vão ser piores. E isto é um exemplo de financiarização. É muito importante saber que não há nada de produtivo de todas estas atividades. Financial engineering, engenharia financeira. Trata-se apenas de transferir riqueza para cima. Mas também estes atores financeiros ficam muito ricos no processo, enfraquecem as empresas que compram e enfraquecem a nação como um todo. É uma coisa que retira dinheiro, enfraquece a companhia, tornem-se muito, muito ricos. Isto é uma coisa muito, muito perigosa. Então, é um problema enorme. É uma coisa que tem que cambiar, porque senão vamos ter problemas políticos ainda mais grandes que temos agora. O Nick Jackson, na verdade, já falou sobre isso antes, no episódio 8 do É da Sua Conta, que é totalmente dedicado à maldição da financiarização. Se você quiser, você pode ouvir este episódio em www.edasuaconta.com. Para a maioria de nós, o supermercado é apenas um espaço de passagem, um espaço onde não se está. Um lugar no qual entramos, nos servimos do que precisamos e seguimos a vida. Seguramente é assim que as corporações do setor querem ser vistas. Carrefour e Pão de Açúcar não pretendem rastejar pelo nosso afeto. Basta que não as odiemos. Este é um trecho da introdução do livro Os Donos do Mercado. E agora, depois de ouvir todas as manobras, abusos financeiros, trabalhistas, tributários, o que você sente? Para acabar com abusos tributários cometidos por multinacionais, temos falado sempre sobre 3 medidas essenciais defendidas pela Tax Justice Network: relatório país por país de atividades e lucros, tributação unitária das multinacionais e registro público de beneficiários finais. No site edasuaconta.com você encontra diversos episódios que explicam em detalhes essas medidas. E para limitar os demais abusos, o Gustavo Ferroni, da Oxfam Brasil, nos traz mais orientações importantes.
Desde 2010, a gente tem uma grande referência internacional, que são os princípios orientadores da ONU para empresas de direitos humanos. Infelizmente, os maiores supermercados brasileiros, o Carrefour Brasil, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Big, e até outros, se a gente pensar nos 10 maiores, alguns supermercados regionais, ninguém fala nos princípios. E que as empresas têm uma responsabilidade nas suas relações comerciais de não deixar que violações aos direitos humanos ocorram, porque elas podem sim estar em cumplicidade caso elas se beneficiem. E eles dizem claramente que se você se beneficiar porque o seu produto chega com um preço mais barato, que isso é estar em cumplicidade com violações aos direitos humanos. Nós temos 3 exemplares do livro Donos do Mercado para sortear entre os ouvintes do É da Sua Conta. Para concorrer, faça uma selfie com um cartaz que demonstre a sua indignação com os abusos tributários cometidos pelo Carrefour e Pão de Açúcar. Daí você pega essa foto e posta no Twitter ou no Facebook. Marca o É da Sua Conta e o Prato Cheio com a hashtag Chega de Abuso Tributário. O Prato Cheio, você sabe, é o podcast que o João Pérez e o Vitor Mattioli apresentam sobre segurança alimentar. O sorteio vai ser em 10 de dezembro no Twitter _da sua conta. Boa sorte! Queremos agradecer o João Poleto e sua filha, Clarice Randa, por nos presentearem com a paródia da música A Casa, do Vinícius de Moraes. A letra da paródia é dos autores do livro Os Donos do Mercado. Dedicamos esta edição do É da Sua Conta à memória do João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro assassinado por seguranças do Carrefour dentro de uma de suas lojas às vésperas do Dia da Consciência Negra no Brasil e na mesma semana que fechamos este episódio. Também manifestamos solidariedade à família do João Alberto e a todas as vítimas de violência racial. O É da Sua Conta, de novembro de 2020, contou com a coordenação de Naomi Foller e a produção de Daniela Stefano, Luciano Máximo e minha, Graziele Davi. Um abraço, desejando força para seguirmos enfrentando esse período e até o próximo. Dessa vez será 2 semanas antes da última quinta-feira do mês, no dia 17 de dezembro. Muita força, se estiver no Brasil, fica em casa e até o próximo.